Olá meus caros, aqui é o Corvo. Hoje falarei de John Carpenter e da relevância do seu trabalho musical no cinema. É algo esperado da maioria daqueles que encontraram este meu vídeo conhecer apenas Carpenter como diretor e produtor, visto que foi nessa função que ele ganhou real notoriedade através de clássicos como Halloween e The Thing. Há incontáveis filmes com a assinatura dele, que se tornaram cult e são profundamente reverenciados mesmo na atualidade. Entretanto, é algo também previsível que a maioria das pessoas não tenha ciência do fato de John Carpenter não ter apenas dirigido seus filmes, mas também ter escrito a música, a trilha sonora da maioria deles. Assim, como a forma que Carpenter filmava, a música dele desempenha um papel fundamental nas obras, visto que ela é responsável por ambientá-las de forma a causar o efeito emocional que o diretor espera. Ele sempre tinha uma visão, trabalhava com um norte, uma ideia sobre como as cenas deveriam impactar o telespectador. O modo como ele filma e ilumina são apenas parte da aura criada nos filmes, principalmente os de horror e ficção científica. A música desempenha um papel fundamental nesta estética autoral, única que Carpenter possui. E ela é tão importante que eu diria que em alguns dos seus filmes a música é praticamente 50% do construto final, tamanho o impacto que ela é capaz de causar. Sendo assim, neste vídeo eu estarei falando especificamente disso, da música que Carpenter escreveu para ambientar as suas principais obras. Eu não estarei avaliando os demais aspectos cinematográficos, apenas os musicais. Será algo um pouco diferente do que eu normalmente faço no Cine Corvo, no mesmo molde daquilo que eu fiz previamente para a banda Goblin, quando falei sobre a importância dela nos filmes do diretor italiano Dario Argento, que por sinal foi uma das referências de Carpenter no princípio da carreira, no campo musical. Os filmes de Argento ensinaram Carpenter a importância da música no sentido de criar o clima esperado, algo que Carpenter vai utilizar em conjunto com as técnicas de suspense apresentadas por outro grande diretor, o lendário Alfred Hitchcock. Aqueles que conhecem um pouquinho a filmografia de John Carpenter sabem muito bem que ele foi um diretor que odiava se repetir. Mesmo quando um filme dele fazia sucesso e havia interesse dos estúdios por uma sequência, ele possuía uma resistência gigantesca para aceitar tais convites, porque cinema era algo que dava prazer a ele, na medida em que pudesse continuar sempre criativo, inventando e experimentando. E assim os filmes de Carpenter, os bons e ruins, trazem certo prazer muito em virtude disso também. Esta certeza de que não estaremos vendo o mesmo estilo ou direção usada em um filme anterior. Sabemos que será uma experiência nova, de algum modo. Carpenter não criou apenas filmes, ele criou mundos, com personagens específicos e tramas com mensagens características destes contextos. Eles possuem uma identidade que não é compatível entre si, o que apenas revela a capacidade autoral do diretor. E neste sentido, a música também sempre foi uma questão importante, central nas suas produções, pois mundos específicos demandam sonoridades específicas. Algo que, ao ouvirmos, sejamos transportados para aquele lugar em nossa memória e imaginação. Ao ouvirmos o tema de Halloween, nós não apenas sabemos que se trata do filme, mas somos transportados para a cidade de Haddonfield, para o bairro onde morava Laurie Strode e onde ela foi perseguida por Michael Myers. Quando ouvimos o tema de The Ring, sentimos a tensão da base americana na Antártida, onde MacReady e a tripulação não se sentiam seguros ou capazes de confiar em alguém, visto que cada um deles poderia ser o alienígena disfarçado, na espreita para matá-los. Quando ouvimos a música de Christine, logo nos lembramos do carro como uma coisa viva, diabólica, obcecada, ciumenta e furiosa. Somos arrastados para uma das cenas onde Christine persegue sua vítima. É este tipo de integridade que causava resistência em Carpenter para trabalhar com musicistas externos, porque a música dos seus filmes precisava estar em concomitância, alinhada com a visão que ele tinha. Ele era muito exigente e metódico com o que queria, e mesmo que possua um conhecimento apenas básico de música, não seja erudito como os grandes compositores que trabalhavam para Hollywood, ele ainda acreditava que era capaz de criar suas próprias músicas em virtude do tipo de abordagem musical que tinha em mente para os seus filmes. E que abordagem seria essa? Bem,
John Carpenter era filho de um musicista e foi com o pai que seu amor pela música nasceu. Ele não era dedicado e nem chegou a se tornar profissional como seu velho, que era professor. Mas desde moleque Carpenter era apaixonado por trilhas sonoras cinematográficas, visto que vários títulos clássicos também o encantaram neste sentido. Esse amor por trilha sonora se misturaria com o amor pelo rock and roll, que Carpenter também sempre foi apaixonado. Ele cresceu nos anos 50 e 60, ou seja, ele viu o rock and roll nascer e o gênero acabou influenciando bastante a sua própria identidade musical. É algo nítido em suas trilhas essa influência. No entanto, influenciar não quer dizer que os instrumentos e timbres seriam necessariamente os mesmos. Os primeiros trabalhos de Carpenter no cinema já flertavam com o futurismo, a exemplo do filme independente Dark Star, a primeira oportunidade que ele teve para realmente filmar algo. E sendo assim, Carpenter experimentou muito, procurando algo que soasse futurístico ou até mesmo alienígena de algum modo. E foi assim que ele conheceu os teclados e os sintetizadores, que seriam seu instrumento de trabalho em praticamente todos os filmes seguintes. Ele ficou fascinado com todas as possibilidades sonoras que a música eletrônica poderia lhe proporcionar, e ainda combinar com um conceito específico e estranho de muitos dos seus filmes. A grande verdade é que Carpenter tem grande responsabilidade, inclusive na popularização da música eletrônica, do synthwave e technoir. Ele experimentava esses tipos de sonoridade bem antes delas ficarem realmente populares, incorporando-as ao rock clássico. Não à toa que muitos artistas importantes do gênero citam Carpenter como uma de suas principais influências, ao lado de nomes como Vangelis e Tangerine Dream. A música de Carpenter trafega entre synthwave e o rock clássico, de forma pura ou misturada, mas de forma bastante única, com um estilo que lhe é próprio. Quando você escuta Carpenter, você sabe que é ele quem está tocando. Recentemente, em 2017, ele lançou uma antologia em CD e vinil, chamada Movie Themes, que abarca as músicas temas de seus filmes mais famosos. Carpenter as toca novamente, com algumas pequenas mudanças e um pouco de modernização, aproveitando as vantagens tecnológicas da era digital. A seguir eu vou apresentar estes temas, de acordo com a setlist dessa antologia, utilizando filmagens de fãs para ilustrar as músicas após os meus apontamentos. No entanto, deixarei também um link no topo dos comentários para a playlist do álbum completo no YouTube ou no Spotify, para quem quiser checar. Aconselho também a ouvirem as versões originais, analógicas, que foram originalmente utilizadas nos filmes, até para poderem comparar e conhecer a obra com mais profundidade. É uma porta de entrada para ela, algo que provavelmente pode fazer com que procurem as trilhas sonoras dos filmes na íntegra posteriormente. Sem mais delongas, vamos lá. In the Mouth of Madness, conhecido como A Beira da Loucura no Brasil, foi o filme de Carpenter onde ele utilizou a obra de H.P. Lovecraft como inspiração. Imagine escrever uma história e ela se tornar realidade durante este processo. Imagine ser você mesmo um personagem da ficção e se dar conta disso, quebrando a quarta parede, tecnicamente falando. O filme dá margem tanto para cenas eletrizantes e também para uma aura de mistério. E acredito que Carpenter teve essa intenção quando fundiu o rock clássico, principalmente na utilização enfática da guitarra elétrica, com os sons que ele criou nos sintetizadores. A guitarra acrescenta um punch, alternando com um timbre sereno e introspectivo criado por John e logo exibido na introdução, alternando não apenas o humor da música, mas deixando transparecer também os seus extremos, a incerteza do que virá adiante, dos horrores escondidos atrás de uma porta. E ao mesmo tempo, a ferocidade do ataque daquilo que promete se revelar através dela. Vamos ouvir.
Assault on Precinct 13, Assalto à 13ª DP no Brasil, é uma faixa bastante interessante quando pensamos em termos de influência, tanto no sentido daquela que Carpenter sofreu e naquela que ele provocou em obras seguintes. Desde o início percebemos o acento na percussão, nas batidas, com uma textura sintética que lembra muito techno music. É sempre bom lembrar que este filme é de 1976, ou seja, este tipo de abordagem naquela época não era comum. Percebem como Carpenter realmente foi um sujeito influente? E na minha avaliação, ele sofreu aqui uma influência cinematográfica também, traduzindo-a no formato musical. As batidas do sintetizador criam uma expectativa, um momento que antecede uma cena, uma ação. O que tem tudo a ver com o filme, pois este retrata um departamento de polícia que é alvo de uma gangue. Essa sensação de expectativa de algo que sabemos que vai acontecer, que vemos todos os elementos a seus postos e ficamos tensos de antemão, como se fôssemos soldados aguardando o embate no campo de batalha, é algo bastante Hitchcockiano. É Alfred Hitchcock purinho aqui. Não musicalmente, mas cinematograficamente. E é John Carpenter que cria algo musical nesta direção, com esta absurda modernidade, bem à frente do seu tempo, utilizando um conceito, basicamente, cinematográfico. Ele faz essa transposição, tradução de um conceito cinematográfico para um musical. Este tipo de abordagem, ouvida nessa faixa, foi utilizada à exaustão em filmes dos anos 80 e até mesmo em videogames, principalmente aqueles de estilo beat'em up, os conhecidos briga de rua. Eu posso ouvir claramente uma influência dessa música nas trilhas sonoras maravilhosas do game Streets of Rage, por exemplo, clássico do Mega Drive, ou Sega Genesis, como o console ficou conhecido nos Estados Unidos. Vamos ouvir.
A trilha de The Fog, o nevoeiro ou a bruma assassina nos países de língua portuguesa, é simplesmente sensacional. Como bem se sabe, o filme foi lançado em 1980, e nós podemos notar que na trilha há reminiscências do estilo que John Carpenter adotou em Halloween, lançado em 1978. Halloween foi um slasher movie, mas é fato que há algo em Michael Myers que exala o sobrenatural, embora originalmente ele não o fosse. O jeito que Michael se move, o fato de não sabermos onde ele está ou onde irá aparecer, a máscara branca, tudo isso dá a ele traços fantasmagóricos. E já que The Fog seria um filme sobre fantasmas, foi uma tendência natural Carpenter se inspirar no seu próprio Halloween para criar a ambientação em The Fog. Agora sim, em um filme realmente sobre fantasmas, de cunho totalmente sobrenatural. Isso é mais uma prova de como Halloween foi um filme muito à frente do seu tempo, como ele trafegou em gêneros diferentes e com incrível simplicidade. A trilha de The Fog é excelente porque ela transmite tanto o mistério que habitava na névoa, aquele que nós não podemos identificar, o perigo que não possamos ver, mas sabemos que ele ainda está lá, que ele habita lá. Como também a música consegue transmitir uma certa temperatura quente que não para de se elevar, como se ela tivesse saído do próprio inferno. Sentimos isso no aumento do volume e tom de Carpenter, que também mantém a música numa crescente para depois relaxar, ambientar com mais pluralidade. Então, novamente ele sobe o tom, faz ficar gigante e cobrir tudo, assim como uma névoa real faz. Vamos ouvir. I've composed the music to scary movies. Thrillers, science fiction, slasher tales, ghost stories.
Prince of Darkness, Príncipe das Sombras, foi um dos filmes mais experimentais de John Carpenter. Ele tentou fazer algo nele que é praticamente impossível na realidade concreta do mundo: misturar fé e ciência exata. É apenas na ficção que tal mistura pode ter algum nível de coerência, e foi o que Carpenter tentou fazer em Prince of Darkness, um filme onde o diabo e o mal, na sua essência, pudessem ser demonstrados cientificamente, como se fossem matéria, conteúdo celular, atômico, uma fonte de energia. A música segue na mesma direção. Carpenter utiliza vários cânticos onde claramente escutamos a raiz sacra, religiosa. Mas ele mistura com tonalidades artificiais e futurísticas, unindo assim dois mundos e campos teoricamente opostos. E funciona. A faixa mantém uma aura que nos faz imaginar um mal ancestral, antigo e ao mesmo tempo algo do futuro, que permanecerá na passagem do tempo, que se adaptará e irá corromper, como um vírus, do mesmo modo que o filme narrativamente demonstrou. Mesmo em seus filmes menos notórios, Carpenter ainda tinha ideias muito exóticas e criava formas de fazê-las funcionar, musicalmente e visualmente. Confiram. Thank you. Hora de falar de Santiago, música tema do filme Vampires, Vampiros.
Como era de se esperar no contexto histórico que Carpenter cresceu, o gênero western desempenharia alguma influência na sua juventude. Para alguém interessado em cinema, era algo quase impossível não topar com algum bang-bang pelo meio do caminho. Em Vampires eu noto este elemento de forma bem aflorada, mas não apenas isso. Esta faixa é aquela que eu chamo de regional na obra de John. A história do filme é ambientada numa região árida da América do Norte, no Novo México. E sendo assim, ela acaba incorporando elementos característicos da música popular daquela região, que também continuam resistindo ao teste do tempo. Ambientando em tempos modernos, parecia algo improvável que estes elementos pudessem combinar com o vampirismo. No entanto, visto que Vampires é um filme predominantemente de ação, novamente a trilha funciona para ele. Ela combina principalmente com o ambiente geográfico local, escasso de vegetação, de gente e informação, o que se torna excelente para o vampiro Valek colocar seus planos em prática sem muita interferência externa. Vamos ouvir. Santiago, City of the Dead. Escape from New York, Fuga de Nova York, é o filme de ação mais aclamado de John Carpenter, o que de certo modo tornou a trilha sonora dele bastante influente e conhecida. Na verdade, uma série de elementos estéticos foram influentes nesse filme. O protagonista, Snake Plissken, foi claramente a inspiração de Hideo Kojima, o renomado produtor japonês da franquia de games Metal Gear Solid, para criar seu principal antagonista, Big Boss. O filme, de certo modo, tanto visualmente quanto musicalmente, é uma das bases conceituais de Metal Gear, como um todo. A música contém elementos de ação, mas de caráter bastante exótico, onde é possível notar algo também do fantástico, o que vem a calhar levando-se em consideração que Escape from New York retrata uma distopia, uma Nova York que foi transformada em cidade-prisão, habitada apenas por criminosos condenados. Os elementos futurísticos tendem a partilhar levemente o que podemos ouvir em alguns poucos momentos da franquia Star Trek, o que se explica pelo fato de Todd Ramsey, que trabalhou nela, estar atuando aqui em parceria com Carpenter e seu braço direito, Alan Horvath. Vamos à música.
trilha sonora mais marcante e também mais importante da carreira de John Carpenter. Esta música é tão importante e histórica que não apenas entrou no hall das mais emblemáticas do horror, ela passou a habitar o imaginário popular do mundo todo. Quando nos lembramos do Halloween, enquanto época do ano e festividade, é automático o associarmos a Michael Myers e diretamente a esta música. Algo surreal constatar como uma música tão simples, com apenas algumas poucas notas, pôde se tornar tão influente culturalmente. Isto é Carpenter, no final dos anos 70, nos lembrando do poder artístico do minimalismo, aqui conduzido na faceta mais minimalista possível. O tema principal de Halloween é sensacional, e olha que é apenas um pequeno fragmento de uma trilha sonora impecável, que no todo funciona como um monstro só, exercendo um papel fundamental em cada cena. Sempre quando eu falo dessa música, eu recomendo escutar a trilha sonora do filme de 78 na íntegra. Só assim para se ter a noção completa do que está sendo retratado aqui. Esta faixa é apenas a dimensão mais sólida de uma infinidade de variações que derivam dela, cirúrgicas, para ambientar momentos de tensão e suspense. Uma masterpiece minimalista. Escutem. I direct horror movies. I love horror movies. Horror movies will live forever.
Sejam bem-vindos ao bairro chinês, ao som de Pork Chop Express, música tema do filme Big Trouble in Little China. No Brasil, Os Aventureiros do Bairro Proibido. Embora este filme tenha sido um fracasso de bilheteria, seu cult following apenas aumentou com o passar dos anos. A salada mista que Carpenter cria no filme se reflete na música. A base é um riff de guitarra simples, coisa de poucos acordes, e tudo o que é acrescentado ao redor dele é o mesmo que se insere no filme. Uma ação suburbana com altas doses de humor, com elementos de artes marciais, mitologia e fantasia chinesa. A música reflete um bocado a própria personalidade convencida e pastelona do caminhoneiro Jack Burton, protagonista do filme. Há uma aura de truck driver perpassando os efeitos dos sintetizadores que John Carpenter está usando aqui. Eles lembram uma típica buzina de caminhão, mas com timbres característicos de algo advindo da Ásia, combinando assim com as raízes orientais exploradas no filme. Confiram. I have a friend, we've made 5 movies together. I think the time we had the most fun was when we went looking for a girl with green eyes. And we found ourselves in some big trouble.
Live, Eles Vivem, foi um filme bastante interessante de Carpenter em virtude das temáticas que abordou. Ele lida com uma crença popular bastante comum, que seria o fato de alienígenas viverem no meio de nós sem que tenhamos real consciência disso. No entanto, Carpenter foi bastante ousado. Os aliens ocupam no filme os cargos de poder mais importantes da civilização. São políticos, donos de emissoras de TV e rádio, empresários de sucesso e diretores de grandes corporações. A função deles, no caso, é extinguir a raça humana através da propaganda, fazendo com que a mesma reproduza a todo momento o status quo, fechando os olhos para todas as contradições que destroem o planeta, incentivando o consumismo de um capitalismo desenfreado que extingue todos os recursos naturais, encorajando as massas a engolir um estilo de vida de forma inquestionável, apenas fazendo o que governantes e membros mais ricos da sociedade dizem para fazer. They Live é um filme que continua relevante até hoje. Ele é crítico até o talo. Mas o interessante é que, ao invés da trilha sonora adotar um caminho mais próximo do sci-fi, com sons estranhos e alienígenas, ela faz exatamente o caminho inverso. Ela é completamente mundana, refletindo de forma perspicaz o conceito do filme, de apontar que o mal está ao nosso lado, em contato conosco no cotidiano, mas que não temos a menor consciência disso, por estarmos zumbificados. A música reflete o mundano e a alienação, num ritmo urbano ao som de gaita que ilustra bem o caminho percorrido pelo personagem John Nada, um andarilho desempregado que é o primeiro a notar a presença dos alienígenas. E é só quando ele nota que a trilha sonora terá inserção de elementos de guitarra e slide, a fim de distorcer o som e revelar uma faceta a qual a música não tinha anteriormente, que estava oculta. É bastante interessante. Escutem.
coisa? É um dos poucos remakes que superam o original na história do cinema, em minha opinião. Um filme excelente acrescentou várias outras camadas a outro filme que já era excelente e que foi baseado num livro formidável. No seu tema musical, há um trabalho conjunto entre Carpenter e o consagrado compositor italiano Ennio Morricone. O produto final foi algo que derivou de conflitos de perspectiva, já que Carpenter era apaixonado com o trabalho de Morricone, mas ainda desejava que o seu próprio espírito e identidade habitasse na trilha sonora. Ele mudou alguns aspectos e manteve outros. Isso gerou certa tensão entre os dois, onde o próprio Ennio estranhou o fato de Carpenter tê-lo convidado, já que ele queria ter controle criativo e escrever algo dele. No fim, eu avalio que a trilha acabou sendo afetada um pouco por essa tensão, o que para The Thing é ótimo, porque é difícil imaginar uma situação mais tensa do que a presença da coisa na base americana. Particularmente, eu acho o tema excelente. Estruturalmente, o que eu escuto é a introdução de uma batida contínua que emula perfeitamente as batidas pesadas de um coração, de um organismo que pulsa, o que pode ser utilizado muito bem em cenas onde há respiração cavernosa, profunda. Outro aspecto é que esta faixa trabalha de forma a introduzir camadas instrumentais, uma em cima da outra. A batida se mantém e daí são inseridas distorções do sintetizador, as mais exóticas e impossíveis de associar a um gênero musical comum. Algo que encaixa perfeitamente com o caráter sci-fi da criatura de outro mundo representada no filme. Depois, a guitarra entra, criando mais uma camada. Conceitualmente, eu imagino essas camadas musicais como se fossem o próprio trabalho celular da coisa, criando tecidos e duplicando corpos, copiando os soldados da estação. A estrutura, na minha análise, combina perfeitamente com esta perspectiva. Chequem vocês mesmos. Movie called The Thing. The music was composed by Ennio Morricone, one of the great composers in cinema history. We'd like to play the opening titles in his honor.
trilha de Starman, O Homem das Estrelas, é o trabalho mais melódico da carreira de Carpenter. O que não é de se espantar, visto que o filme se trata de um romance com elementos sci-fi. Ele é sobre um alien que vem para a Terra em missão de paz após uma mensagem ter sido enviada ao espaço convidando outros povos a fazer contato. Ao chegar aqui, o alien é traído pelos militares que querem aprisioná-lo, e então acaba sendo obrigado a clonar um corpo humano para disfarçadamente tentar escapar. No entanto, ele clona o corpo do marido falecido de uma mulher, que após o choque ao vê-lo, aos poucos vai confiando nele. E um algo a mais também começa a surgir deste contato prévio. Algo vai se desenvolvendo na trama entre os dois. A vibe da música flerta com o fantástico, com nuances intergalácticas, mas a escolha pela direção melódica dos efeitos acrescenta todo um romantismo a ela, e a altura e ressonância das notas fazem dela uma faixa bastante intensa também, que preenche praticamente todo o ambiente da cena. Ela é muito forte. Ouçam-na a seguir. Story. I know, but this is Starman. A faixa do remake de Carpenter para Village of the Damned, A Cidade dos Amaldiçoados, foi inserida apenas na versão vinil do álbum, junto com Body Bags. Como considero esta música melhor que o tema de Dark Star e também Body Bags, optei por inseri-la no vídeo e retirar as duas restantes. Creio que a seleção fica mais interessante deste modo, pelo menos mais adequada à minha visão do todo, o que eu esperava apresentar neste vídeo. Considero o filme clássico, de 1960, infinitamente superior a este aqui do Carpenter. É o filme que ainda merece ser visto, um clássico do cinema. No entanto, eu gostei muito do tema musical que o Carpenter adicionou aqui, no seu remake. É uma música que carrega uma qualidade onírica relativa ao mundo dos sonhos, que responde perfeitamente ao fenômeno original, onde uma cidade inteira é colocada para dormir durante 6 horas, e ao acordarem, descobrem que todas as mulheres estavam grávidas. Com um incentivo governamental, que tenta evitar um aborto em massa e também por causa de um sonho que todas têm em seguida, elas seguem com a gravidez e as crianças acabam nascendo. Elas têm cabelos platinados e desenvolvem poderes mentais incríveis, sobre-humanos.
No entanto, elas não têm a menor empatia e não demorariam muito para dominar a cidade de forma autoritária. Elas se tornam implacáveis com qualquer coisa que as desagrada ou contraria, mesmo que seja algo bobo, trivial. São capazes de matar por coisas mínimas. Creio que este aspecto frio, onde não se percebe presença alguma de compaixão, é algo que a guitarra inserida no fim da música retrata muito bem. Vamos à música. We're going to play some songs from my movies tonight. This next song is from Village of the Damned. Chegamos ao fim da jornada com o glorioso tema de Christine. Da mente de Stephen King surgiu a ideia de, ao invés de assombrar casas ou trabalhar com a possessão de seres humanos, que essas duas coisas poderiam ser feitas com um carro. O resultado não é apenas extremamente satisfatório, como também é acompanhar a fúria de Christine tanto na forma literária quanto na forma cinematográfica. O filme de Carpenter possui muitas diferenças se comparado com o texto original de Stephen King, mas eu ainda gosto do resultado final. Porque é Christine quem está ali, e Carpenter conseguiu comunicar a aura sobrenatural dela. O carro incorpora o que, na minha leitura, seria o exemplo mor de uma mulher obsessiva, ciumenta, vingativa e implacável. Como Christine é temperamental, meu Deus! O carro tem um umbigo gigantesco, e a trilha de Carpenter é a perfeita demonstração, retratação desses sentimentos, dessa personalidade do carro.
todos os extremos de humor que ele apresenta. No início, sentimos os sintetizadores fantasmagóricos em virtude da natureza do carro, mas eles também refletem a brisa, aquele vento que bate no rosto e esvoaça o cabelo na estrada quando o capô está aberto, a liberdade e o horizonte à frente. Então a guitarra entra, revelando todo o ódio que Christine é capaz de sentir, a maneira incansável e implacável que ela energicamente pode investir, acelerando para destruir qualquer um que rivalize com ela ou com o seu escolhido, aquele quem a guia e que ela no momento ama. Frita óleo, queima pneu e gasolina. Quando a guitarra toma parte na música, passa na minha mente a cena do filme onde Christine está em chamas, ainda rodando pela cidade como se nada a abalasse. O ódio é gigantesco e as chamas enegrecendo a lataria espelham não o que está fora, mas o que está dentro, o que habita o ser de Christine. Esta faixa de Carpenter é formidável e ele a tornou ainda melhor na sua antologia. A revigorou significativamente. Mas aqui vou me despedindo de vocês, meus caros. Chega ao fim da minha jornada musical de pitadas cinematográficas. Vou-me embora guiando Christine. A seguir, fiquem com a música. Um abraço e até o próximo vídeo. I want to thank you for coming tonight. We had a great time up here. But there's one thing I want to leave you with. Please drive carefully going home. Christine is out there.